sistêmico. Como assim, Daniel? Olha o que a arqueologia e os textos antigos egípcios mostram que estava acontecendo na época da Odisseia, que eu estou dizendo que é uma representação do Apocalipse. Havia secas, fome prolongada, evidências de sedimentos de pólen de anéis das árvores mostram um período de aridez extrema entre 1250 e o ano 1100. Secas e fome prolongada. O que a gente está vendo hoje? Super El Ninho, trazendo secas prolongadas em algumas regiões e chuvas em excesso nas outras regiões. Ou seja, está tudo muito caótico. Exatamente como naquela época. Em muitos lugares, chuvas diminuíram, rios secaram, colheitas falharam. A fome se espalhou ali para todo o mundo. Exatamente como o Blight do filme Interestelar, que enfraqueceu o planeta Terra com a dificuldade de produzir comida. Palácios que dependiam do pagamento de impostos e estoques entraram em crise. Olha outra coisa que estava acontecendo na época da Guerra de Troia e da Ilíada e da Odisseia. Tremores de terra em série. A região onde aconteceu a Guerra de Troia fica em cima de falhas tectônicas ativas, que é o cinturão do fogo do Mediterrâneo. Meus queridos, escavações mostram camadas de destruição de tremores de terra em várias cidades. Tremores de terra fortes derrubaram muralhas, destruíram palácios, geraram tsunamis. Você tem visto o que tem acontecido em termos de tremores? Você se lembra o que aconteceu na Venezuela recentemente? Você se lembra o que aconteceu agora no território peruano? A destruição que aconteceu lá agora? Você lembra dos dois tremores que aconteceram na Venezuela, depois na Califórnia, depois nas Filipinas, depois na Indonésia, depois em Portugal, depois na Turquia, depois na Nova Guiné? Ou seja, o cenário é muito parecido, e no México também. E além disso, naquela época da história da Odisseia também estavam acontecendo crises sanitárias e decréscimo populacional intenso, fome enfraquecendo o corpo, aglomerações espalhando crises sanitárias. As populações começaram a diminuir drasticamente em algumas regiões. Esses fatores, meus amigos, naquela época criaram um efeito dominó perfeito. Sistemas complexos ali colapsando, não aguentaram o estresse com a burocracia, exército pago, rota comercial. É o mesmo que o Christopher Nolan mostra nos seus filmes. Interestelar, planeta Terra morrendo lentamente. Oppenheimer, as consequências imprevisíveis de uma única ação de criar a bomba atômica. Curioso, né, que a gente está vendo algo muito semelhante no mundo hoje. Vários tremores de terra simultâneos, super El Ninho, conflitos generalizados lá em Kiev e também no Oriente Médio, perigo de escassez global de energia e de comida por causa do fechamento do Estreito de Hormuz, comércio de longa distância parou. Devido a esse caos que estava acontecendo lá na época da Guerra de Troia, o comércio global, o comércio internacional, o comércio marítimo parou. Muito semelhante à crise logística que a gente está vendo no mundo hoje, que começou a ser quebrada com a crise sanitária e agravada agora com o fechamento do Estreito de Hormuz. E olha só o que aconteceu também na Grécia. A escrita foi perdida. A escrita linear B foi esquecida. Mais um aspecto apocalíptico. A tecnologia se perdeu. Olha que interessante. Imagina você viver numa cidade grande e moderna, com banco, escola, contrato, conta de luz, registro de tudo, e de repente a cidade inteira entra em colapso. Falta energia, comida, segurança, as pessoas começam a fugir, os prédios são abandonados ou queimados, e o que acontece com toda a papelada, o computador e os livros e os arquivos? Virou tudo lixo. Ninguém mais soube usar aquele sistema. É basicamente o que aconteceu com a escrita na Grécia. A escrita na Grécia, chamada linear B, era o sistema de escrita usada pela Grécia micênica. Micênico eram os gregos antigos da época da Guerra de Troia. Não era um alfabeto grego que a gente conhece hoje, do alfa, beta, gama. Era uma escrita feita de símbolos, linhas e desenhos gravados em tabelas de argila. Servia para registrar as coisas práticas, quantos jarros de azeite tinha no palácio, quantos soldados, quanto trigo, quantos impostos, lista de nomes. Era uma escrita burocrática usada pelos administradores dos grandes palácios, como em Micenas, Pilos e Knossos. Por que ela foi esquecida? Por causa do Apocalipse. Quando a Idade de Bronze colapsou devido a esse caos das secas, da fome, dos tremores de terra, da invasão dos povos do mar e dos grandes conflitos, aconteceu um verdadeiro apagão civilizacional. A civilização perdeu toda a sua tecnologia. Os grandes palácios foram destruídos. Os escribas, ou seja, os tecnólogos daquela época, as pessoas treinadas para ler e para escrever, pereceram. E não passaram esse conhecimento para ninguém.
Não havia mais como registrar as coisas, eles perderam um conhecimento valiosíssimo. E o mundo começou a colapsar em pequenos grupinhos, vilarejos pequenos, chefes locais. As pessoas voltaram a contar as histórias só oralmente. Não tinha mais texto escrito. Resultado, em poucas gerações, ninguém mais sabia ler e escrever. Ou seja, ninguém mais sabia criar um computador, programar um computador, fabricar um carro, uma aeronave. Foi como se o Windows antigo da Grécia tivesse sido deletado e ninguém guardou o manual para reconstruir. Curiosamente, o Linear B só foi decifrado em 1952 pelo arquiteto Michael Ventris. Até então, aquelas tábuas de argila foram encontradas, eles não conseguiam entender, eles achavam que eram apenas rabiscos misteriosos. Quando eles conseguiram ler, eles descobriram que era um grego antigo, a prova de que os micenos já falavam uma forma primitiva do grego. E no contexto da Ilíada, da Odisseia e do filme, a Ilíada e a Odisseia foram criados numa época em que essa escrita já tinha sido perdida. O Homero, ele usava apenas a memória oral. Por isso, as histórias são cheias de repetições e fórmulas. Era uma maneira que eles desenvolveram para guardar a memória das histórias. Era o colapso da energia, meus amigos. Colapso da civilização. É não ter mais eletricidade, não ter carro, avião, o equivalente disso. Christopher Nolan, na Odisseia, ele usa isso para mostrar o mundo em transição. Depois da queda de Troia, o velho mundo dos palácios grandiosos da escrita burocrática acabou. O que sobrou foi um homem comum, Odisseu, tentando voltar para casa num mundo novo, mais duro, mais simples. Surgiu um mundo fragmentado, tipo um Mad Max com vilarejos e chefes locais, exatamente o cenário da Odisseia. Talvez é o que está programado para o mundo agora. Né? O Homero ali escrevendo, ele transforma essa história coletiva num épico. A Ilíada não é o fim da destruição de Troia. A Odisseia é o depois, é a tentativa dolorosa de voltar para um mundo que não existe mais. Christopher Nolan, nesse filme, ele enfatiza exatamente isso. A queda de Troia não é uma batalha, mas é o início de um apocalipse de uma civilização. Odisseu, ele vive o trauma desse conflito, a culpa, a revelação de que os gregos ajudaram a destruir a sua própria era. É o mesmo tema do filme do Christopher Nolan, o filme Oppenheimer, né? Que é o conhecimento para a destruição, a bomba atômica, do filme Interestelar, que é a humanidade tentando sobreviver ao colapso. Ou seja, a Odisseia trata de um cenário apocalíptico. São os textos fundadores da literatura ocidental que narram ali, de uma forma poética, o colapso da Idade de Bronze, o apocalipse antigo que deu origem ao mundo clássico que a gente conhece hoje. E Christopher Nolan não apenas ele trouxe essa camada histórica e filosófica de volta para as telas de forma grandiosa, mas ele está fazendo um alerta para o mundo. Ok, queridos? O filme é um verdadeiro alerta para o mundo. E o Christopher Nolan, ele disse algo misteriosíssimo numa entrevista que ele deu agora esses dias, que saiu no site Tech Brew. E eu vou contar isso para vocês agora. Eu vou pedir só uma licencinha, que eu vou precisar ir ao banheiro rapidinho. Mas não suma daí, eu já volto. Só um segundinho. Voltei, meus queridos.
Sabe o que, que o diretor do filme disse? Eu quero dizer para vocês aqui. Eu estou fazendo uma interpretação do filme Odisseia à minha maneira. Eu não quero dizer que foi isso que o Christopher Nolan quis dizer. Mas preste muita atenção o que ele disse numa entrevista lá para o site Tech Brew. Ele disse o seguinte: eu acho que a inteligência artificial é um cavalo de Troia e que todo mundo sabe que dentro dela estão os gregos escondidos. Ou seja, Christopher Nolan está dizendo que a inteligência artificial será um instrumento que vai trazer esse fim da nossa era e o início de uma era nova, que a gente não sabe ainda como vai ser, que pode ser muito caótica, que pode ser muito confusa. Queridos, o assunto é muito sério. Christopher Nolan, ele não é um cara que pensa assim, vou fazer uns filmes para ganhar dinheiro. Esse cara está tratando de questões reais da humanidade, perigos reais da humanidade. E ele está nos alertando de que, através dessas tecnologias, a nossa era e o mundo como nós o conhecemos pode acabar. A gente já vê livros como o do grande investidor Ray Dalio, Princípios para uma Ordem Mundial em Transformação. O que fazer para se proteger nesse cenário? A gente vê livros também, como por exemplo, eu esqueci o nome do livro, The Forthcoming, ou seja, os ciclos de quedas de império e como esses ciclos trazem transformações loucas para o mundo. A gente tem esse livro aqui, ó, O Fim dos Tempos, Elites contra Elites e o Caminho da Desintegração Política, tá? A gente não está falando de apocalipse bíblico, a gente está falando de apocalipse geopolítico. Aqui, ó, olha que interessante a descrição desse livro aqui. Esse livro tem na minha livraria. Peter Turchin. Hoje em dia são inconfundíveis os sinais de uma nova crise. Salários estagnados, desigualdade crescente, juventude sem perspectiva, confiança pública em ruínas e um endividamento governamental crescente. A história, porém, nos mostra que nem mesmo as elites mais seguras estão a salvo desses colapsos inesperados. Para compreender esse cenário, Peter Turchin dedicou 25 anos ao desenvolvimento de uma ciência capaz de revelar os padrões ocultos que, atravessando eras e civilizações, ditam os rumos da humanidade, que é a cliodinâmica. Deixa eu pedir para o pessoal da minha equipe o máximo de desconto que eu consigo nesse livro aqui, na livraria Daniel Lopes, tá? O Fim dos Tempos, do Peter Turchin. Porque esse livro aqui é vital para nós hoje, tá? Eu pedi para minha equipe solicitar lá o melhor desconto. Olha só o que trata esse livro. Nesse livro, Fim dos Tempos, Peter Turchin apresenta essa ciência cujo nome combina Clio, a musa da história, e dinâmica, em referência ao estudo das forças que impulsionam as transformações do mundo. Segundo essa abordagem, todas as sociedades complexas, por mais distintas que sejam, obedecem a ciclos universais, alternando entre instabilidade e caos, ascensão e declínio, conforme forças subterrâneas impulsionam ondas previsíveis de instabilidade política. No entanto, a cliodinâmica não se baseia em suposições vagas, mas em dados históricos traduzidos em equações matemáticas e submetidos ao rigor da análise científica. Suas previsões, porém, também nos trazem uma outra verdade inescapável. Mesmo nos momentos mais sombrios, há sempre um caminho para a renovação e para a esperança. Tem um outro livro aqui, queridos. Não são livros religiosos, são livros geopolíticos, ok? Você não terá nada. A Guerra contra a Ordem Internacional Financeira e Como Combatê-la, da Carol Roth. Olha só o resumo desse livro aqui. Tem na minha livraria também. Quero pedir máximo de desconto lá para minha equipe solicitar. Em um cenário onde promessas utópicas ocultam realidades perturbadoras, Carol Roth apresenta um futuro no qual a posse de bens é substituída por uma felicidade artificial imposta por uma elite toda poderosa. Baseado-se na previsão do Fórum Econômico Mundial para 2030, você não terá nada e será feliz, a autora revela um plano global que, sob a fachada de progresso, concentra poder e riqueza nas mãos de poucos, enquanto priva a maioria da sua liberdade individual e autonomia financeira. Nesse livro, os mecanismos dessa ordem nova econômica são expostos: a corrosiva inflação global, o desmantelamento da propriedade privada, a ascensão de modelos baseados em aluguéis perpétuos, além do sombrio complô entre corporações, governos e elites internacionais que, ao unirem forças, trabalham para solapar a classe média e desestabilizar a espinha dorsal
das sociedades ocidentais. Mais do que um alerta, esse livro é um chamado à ação, oferecendo diagnósticos claros e estratégias precisas para enfrentar as forças contrárias à liberdade. Com propostas como o fortalecimento da educação financeira, o incentivo ao empreendedorismo e a criação de redes de apoio, esta obra se propõe a inspirar o leitor que se recusa a ser uma vítima inerme da iminente tirania econômica. Ok, queridos? Deixa eu pegar um outro livro aqui para mostrar para vocês. Olha o título desse livro. Se alguém criar, todos morrem, porque a inteligência artificial super-humana pode nos eliminar. Eliezer Yudkowsky. Queridos, aí você fala assim, cara, meio furado isso aí, né não? Olha o que o professor do MIT, Max Tegmark, autor do livro Vida 3.0, disse desse livro. O livro mais importante da década. O livro mais importante da década, ok? Best-seller instantâneo do New York Times, eleito um dos melhores livros de 2025 pelo The New Yorker, The Guardian e Booklist. A competição para criar uma inteligência artificial super-humana nos colocou no caminho da extinção, mas não é tarde demais para mudar essa trajetória. É isso que os dois dos maiores notáveis pesquisadores pioneiros da área explicam neste chamado à ação para a humanidade. Meus amigos, o filme A Odisseia, ele trata disso aqui, tá? Ele está tratando disso. Ele está tratando de um assunto seríssimo, que é o fim de uma era. Essa era, como nós a conhecemos, ela está acabando. Na verdade, ela já acabou. E quem não se preparar para isso, que já está acontecendo, não é algo que vai acontecer, algo que já está acontecendo, vai perecer, como muitos pereceram durante o período do fim da Era de Bronze. Esse livro aqui, O Fim dos Tempos, eu consigo para você hoje com 45% de desconto lá na livraria daniellopes.com.br, tá bom? E o livro Você Não Terá Nada, eu também consegui um desconto especialíssimo para você. Lembrando que o Você Terá Nada, ele te ensina o que fazer para se proteger, tá? Nesse livro, o Você Não Terá Nada, eu consigo aqui para você hoje. Pera aí que esse aqui precisa de um desconto. Esse aqui tá com desconto ruim ainda, tá? Vou pedir para minha equipe melhorar o desconto, que esse vai ser o nosso livro-chave para hoje. Eu preciso do máximo de desconto nesse livro. Tá um desconto muito pequeno. Tá muito pequeno. Presta atenção. Esse livro aqui, conforme eu li para vocês, ele é mais do que um alerta. É um chamado à ação, oferecendo diagnósticos claros e estratégias precisas para enfrentar essas forças contrárias que estão querendo destruir o mundo. Com propostas como o fortalecimento da educação financeira, o incentivo ao empreendedorismo e a criação de redes de apoio, essa obra se propõe a inspirar o leitor que se recusa a ser uma vítima inerte dessa iminente tirania econômica. Ok, queridos? Sabe o que eu quero chamar vocês para a gente fazer hoje? Eu quero hoje te dar uma aula especial sobre como se proteger nesse mundo. Eu quero te ensinar o que fazer para se proteger financeiramente, materialmente, psicologicamente e espiritualmente. Com base nesse livro aqui. Eu quero te dar essa aula agora. Pegar tudo que a Carol Roth ensina dentro desse mundo que está chegando, anunciado pelo Peter Turchin, anunciado pelo Eliezer Yudkowsky, nesse livro que é best-seller do New York Times, anunciado pelo advento da inteligência artificial e o fim desse mundo. Eu quero te convidar agora para eu te dar um mini curso sobre isso. Como se proteger nesse cenário caótico que está sendo colocado aí diante de nós, ok? É o Manual de Sobrevivência para os Tempos que Estão Chegando, proteção material, psicológica e espiritual para esse mundo. Eu quero te dar essa aula agora, tá? Se você quiser fazer essa aula comigo, que sou sócio da Move Investimentos, que sou doutor em linguística, professor universitário, alguém que tem mais de 10 livros publicados, muitos deles de análise geopolítica,
Eu quero te convidar agora para você vir estudar comigo. E para você vir estudar comigo é muito simples. É só você clicar no link que está no chat. O link está fixo no topo do chat. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. E o link está aqui também no primeiro comentário fixo aqui embaixo do vídeo. E o link está na descrição do meu perfil no Instagram. Tá bom? Eu vou dar um mini curso agora para vocês sobre esse assunto. É um assunto muito sério. E quero agradecer o perfil Guerra Invisível, falando que a Arca é demais. Inclusive, deixa eu aproveitar aqui. Tem mais gente que é aluno da Arca que está online aí e quer falar para quem não está lá dentro? O que tem lá dentro? O que você está achando? Se é legal, se está valendo a pena? O que a Arca mudou na sua vida? Aproveita e coloca aí para a galera, tá? Diz aí, dê o seu depoimento, dê o seu testemunho, tá? Flávia está agradecendo, muito obrigado. Regina Márcia Pires, a Arca é bênção, tá bom? Obrigado, Regina Márcia, aí, pela palavra. A gente tem, deixa eu ver aqui, Arca é 360 graus, é mudança 360 graus, disse o Lucivaldo. Vitor Flauzino, a Arca é sensacional. Pessoal, a Arca abre olhos. Um universo que se desvela, muito top. Eu sou membro, é minha família, nós assistimos juntos, participamos. Ela é vital, venha mudar a sua vida, Etienne Malchini. É uma luz no final do túnel, disse a Rosa Maria. Sou aluno e é top, disse o Maiandro. Jéssica, sou arqueira e estou protegida em nome de Jesus. Quay Mil, a Arca é top, excelente local de conhecimento, me ensinou o quanto eu era leigo, foi uma benção na minha vida, disse o Aloysio Faria. Lá não tem sambar, é 100% Deus, amém. Glória a Deus. Muita informação importante. A Arca não tem sambar, né? A Arca me ensinou o quanto eu era leigo, muito obrigado. Tenho que alcançar a Arca, desejo muito conhecer. A Arca é um divisor de águas, disse o Joaquim Rocha Júnior. Arqueira na área, Aldria Gualberto. A Arca foi um divisor de água, ela é vital, muito vital, disse a Rose Matos. A Arca é excelente, fora, disse o Lucas. Queridos, muito obrigado, tá? Deus abençoe vocês. Eu tô indo lá dar aula agora. O mundo tá mudando drasticamente. Já começou a mudar. Muitas pessoas estão perdendo seu emprego por causa disso. A estrutura de energia no mundo está mudando, a estrutura de produção de comida no mundo está mudando, a relação do homem com o trabalho, do homem com o dinheiro, tá? Vladimir Melo, estou contente na Arca. A Arca é uma direção, disse a Damares. Eu vou lá agora dar para vocês uma aula aqui, que na verdade é um mini curso com base nesse livro. E eu vou explicar para você que a gente não vai trazer apenas um diagnóstico da situação. Eu quero trazer estratégias precisas para você agora, como enfrentar essas mudanças e sobreviver a isso tudo. Ok? Clica aqui embaixo, faça a sua inscrição e venha assistir esse mini curso que eu vou dar agora, ao vivo, para vocês, respondendo dúvidas com perguntas e respostas. Valeu? Queridos, só clicar no chat, o link está fixo no topo do chat, faça a sua assinatura à vista, que você vai ter 24% de desconto. Você que está no Instagram, o link está na descrição do perfil. E eu estou indo lá para dar aula para os meus alunos agora, explicando as técnicas para se proteger desse mundo estranho anunciado pelo filme A Odisseia. Um abraço, galera! Vamos lá para a Arca. Você já viu que quem está lá dentro está dizendo, ok? Quer ter as melhores dicas aí para se proteger e lucrar em cima desse cenário? Vou contar isso tudo agora. Fique com Deus.